E nos últimos anos aumentou a ingestão de medicamentos para combater a ansiedade e a depressão. Mas chega um momento em que é necessário fazer a retirada, ou desmame, como é conhecido. E não somente o corpo sente falta do medicamento, como também o psicológico. Saiba na reportagem como o fator psicológico interfere na retirada dos medicamentos controlados. A retirada de remédio controlado deve ser, antes de tudo, consultado por um profissional da saúde. Neste caso, são os médicos. Após isso, o acompanhamento com o psicólogo pode ser útil para o paciente. Em relação à interferência do psicólogo no uso de medicamentos controlados, primeiramente que não é possível, porque o psicólogo, o profissional da saúde, o psicólogo em si, ele não tem essa autorização. O único profissional capacitado para prescrição de medicamentos e interferência durante esse processo é o médico, seja ele psiquiatra, cardiologista, ortopedista, enfim, o único profissional capacitado para prescrição médica e também para o controle, no uso desses medicamentos é o próprio médico. Ele ressalta sobre os riscos de quem tira a medicação por conta própria. Desmame. Como que o psicólogo pode ajudar o paciente nesse desmame? O que é o desmame? É fazer com que o paciente, ele pare de utilizar o medicamento aos poucos. Então, por exemplo, se o paciente toma um medicamento de X miligramas, e esse medicamento ele vai surtindo efeito, o que pode acontecer? De acordo com a prescrição médica, ele vai reduzindo os miligramas desse medicamento, a quantidade, os dias, o uso, a frequência. Então, como que o psicólogo pode auxiliar nesse desmame em si? Trabalhando a causa para o uso daquele medicamento. Por exemplo, ansiedade, depressão, trabalhando a causa que levou o paciente a fazer o uso daquele medicamento. Clenderson dá dicas para quem busca por ajuda. Primeiramente, a pessoa deve seguir a prescrição médica conforme que foi determinado pelo médico. Às vezes pode ter alguma reação, às vezes a pessoa, dependendo do medicamento, a pessoa pode perceber algum efeito colateral. Nesse sentido, é importante que a pessoa procure o médico e relate sobre esses sintomas. Nunca, em hipótese alguma, se automedique, que ela inicie o automedicamento, comece a tomar medicamento por conta própria e nem pare de tomar o medicamento por conta própria, tá? Isso não é indicado. Sempre esteja em contato com o médico que prescreveu aquele medicamento. E as dicas, para que a pessoa ela faça, além de seguir as orientações médicas, é fazer a própria parte nesse sentido, praticando atividades físicas, fazendo terapia, para poder, no caso da ansiedade, por exemplo, onde há o uso de medicamentos, fazer terapia para que seja tratada a causa daquela ansiedade ou daquela depressão. Então, basicamente, o que as pessoas podem fazer, além de seguir a prescrição médica, é cuidar da própria saúde, seja ela mental ou física. Pois é, nada de retirar medicamentos controlados sem um acompanhamento médico e também psicológico.